Por décadas, os Estados Unidos alternaram entre confrontos e colaboração, aplicando frequentemente direitos compensatórios e antidumping infundados contra a madeira macia canadense. É preciso ser claro, o Canadá não vende madeira a preços irrisórios para os Estados Unidos. Em agosto, quando o presidente Trump decidiu aumentar as tarifas sobre a madeira macia do Canadá para quase 35%, ele argumentou que o país estava vendendo de forma injusta a preços baixos. No entanto, a situação não é tão simples. Atualmente, o Canadá fornece quase 70% da madeira macia importada pelos Estados Unidos. Essa relação comercial, estabelecida e desenvolvida ao longo de décadas, sustenta diversos setores, desde a construção de moradias até a reconstrução em áreas de desastres, como a Califórnia. O que a administração Trump não menciona é que a indústria madeireira dos Estados Unidos não tem capacidade para substituir a oferta canadense. Embora o país tenha vastas florestas, carece de serrarias de processamento e mão de obra qualificada. Especialistas da indústria afirmam que levaria entre 5 a 10 anos para os Estados Unidos expandirem sua produção doméstica. Isso sem contar as regulamentações federais sobre o acesso a recursos florestais, que permanecem uma questão politicamente controversa. As tarifas compensatórias em iminente aumento poderiam elevar os encargos para mais de 35%. Os americanos logo sentirão o impacto dessas taxas. O aumento das tarifas não é apenas um dado estatístico. Muitas pessoas já estão sentindo os efeitos na vida real. Economistas preveem que o aumento do preço da madeira pode levar os custos de construção em 10% a 15%. Em áreas que enfrentam incêndios florestais com frequência, como a Califórnia, as famílias terão que arcar com custos adicionais, enfrentarão tempos de espera mais longos e terão menos opções. E não são apenas as áreas atingidas por desastres que são afetadas. De bairros residenciais no Texas a projetos de habitação em Illinois, muitos construtores estão revendo os cronogramas e orçamentos. Anteriormente, Trump se comprometera a promover mais moradias para resolver a crise habitacional, mas a política tarifária que ele está adotando pode ser a razão para a escalada dos custos de construção de novas casas. A indústria florestal é um pilar da economia canadense. O primeiro-ministro Mark Carney optou por não confrontar os Estados Unidos e anunciou um pacote de apoio de mais de $1 bilhão canadenses para a indústria de madeira macia. Este pacote inclui garantias de empréstimos, financiamento para novos produtos e apoio direto aos trabalhadores. A maior parte, cerca de $700 milhões, será destinada a pequenas e médias empresas, que enfrentam dificuldades de fluxo de caixa após anos de condições comerciais voláteis. A iniciativa de Carney, no entanto, é mais que um apoio financeiro. É um passo estratégico de longo prazo. Ele vinculou o investimento ao recém-lançado Programa Nacional de Habitação de $25 bilhões, garantindo que a madeira canadense será usada para construir moradias acessíveis no próprio país. A mensagem de Carney é clara. Se os Estados Unidos não estão dispostos a comprar madeira do Canadá de forma justa, o Canadá criará seu próprio mercado. Os Estados Unidos podem importar de países como Alemanha ou Suécia, mas estes não têm capacidade para substituir a oferta canadense. As serrarias americanas já operam com capacidade máxima, sem sinais de aumento significativo na produção. Por isso, a abordagem calma do Canadá provou ser razoável. O primeiro-ministro Carney e seus ministros estão adotando uma estratégia de diversificação, com viagens de promoção comercial para mercados como Vietnã e Japão. Como afirmou o ministro de Silvicultura da Colômbia Britânica, Ravi Parmar, os americanos em breve sentirão o impacto não apenas nas estatísticas, mas também nos preços da madeira e das casas. O que Trump chama de estratégia comercial agressiva poderia, na verdade, se tornar um golpe auto-infligido. Enquanto isso, os produtores canadenses têm recursos para resistir, tempo para se adaptar e apoio político para se ajustar. O governo Carney, inclusive, começou a preparar programas de transição de habilidades para cerca de 6.000 trabalhadores do setor. Enquanto o Canadá acelera seu futuro, a pressão aumenta sobre a administração Trump. Custos de materiais em alta, investidores em dificuldades e consumidores americanos pagando preços mais altos apontam para uma coisa clara: o Canadá está inabalável. As negociações comerciais entre os dois países agora entram na fase mais decisiva. À medida que o prazo de Trump se aproxima, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, deixou claro que se o Canadá não abrir seu mercado, tarifas serão implementadas. No entanto, em Ottawa, o governo não recua. O primeiro-ministro Mark Carney está trabalhando com senadores americanos e primeiros-ministros provinciais. O sonho de remover completamente as tarifas não é mais realista. O Canadá agora busca um acordo seletivo por setor para evitar perdas generalizadas. Em meio às tensões, a questão da madeira macia se torna mais proeminente.
Pela primeira vez, autoridades canadenses, incluindo o primeiro-ministro David A., expressaram publicamente a disposição de considerar cotas de exportação como parte de um acordo, uma mudança significativa em relação às posturas anteriores. Com mais de 7 bilhões de dólares em receitas fiscais retidas, a madeira macia se torna uma moeda de troca estratégica para o Canadá, com peso político suficiente para aplicar pressão sem tocar em áreas mais sensíveis, como laticínios ou automóveis. A estratégia canadense não é fácil. A abordagem de Trump é imprevisível, com prazos que mudam constantemente e ameaças de anular o acordo USCA. Mas o Canadá não está caindo nessa armadilha. O governo de Carney optou por manter a calma, focando na disciplina, ouvindo as províncias e expandindo sua estratégia para além da América do Norte. A resposta do Canadá tem sido coordenada. Ontário protege a indústria automotiva, a Colômbia Britânica traz a madeira macia para a mesa e Quebec pede transparência. Apesar das diferenças, as províncias mostram uma rara unidade. Nacionalmente, o Canadá fortalece sua posição com o projeto de lei C5 para remover barreiras comerciais internas. Na política externa, o país busca fortalecer laços com o México e a União Europeia, mostrando que não quer mais depender apenas de Washington. As tarifas sobre a madeira macia elevaram os custos de construção nos Estados Unidos, e os legisladores americanos estão sentindo a pressão. Uma delegação de senadores está em Ottawa para encontrar formas de manter a estabilidade. O paradoxo é que, quanto mais Trump aperta o cerco, mais o Canadá se fortalece e se torna proativo. Este não é apenas um conflito comercial. É um teste de planejamento de políticas e unidade interna. A madeira macia simboliza a capacidade de um país de se manter firme, saber quando fazer concessões e defender sua soberania sem alardes. Se Trump continuar a impor tarifas, a resposta reverberará em canteiros de obras nos Estados Unidos, no Congresso e nos relatórios financeiros dos investidores. E, muito provavelmente, será a resolução calma e firme do Canadá que moldará o resultado final. O prazo para a negociação expirou. O Canadá enfrenta uma tarifa de 35% em itens considerados não compatíveis com o CUSMA, uma medida de Trump para pressionar o país. No entanto, o setor de petróleo, a indústria de exportação mais estratégica do Canadá, não foi afetado. Enquanto aço, alumínio e autopeças foram incluídos, as exportações de petróleo bruto, que representam 50% a 70% das importações americanas, permaneceram isentas. Isso não é sorte. Mais de 80% das exportações do Canadá para os Estados Unidos permanecem dentro do escopo de proteção do CUSMA, incluindo gás natural e produtos alimentícios. Mesmo com o cobre, um dos alvos de Trump, o impacto real é limitado. A tarifa de 50% se aplica apenas a produtos semi-acabados, enquanto o Canadá exporta principalmente formas isentas. Na realidade, a medida de Trump parece mais séria do que é. Ao reorganizar os fluxos comerciais em torno de itens que cumprem o CUSMA, o Canadá se mantém firme contra as novas tarifas e encontra uma forma de superá-las. Pouco antes do prazo, Trump vinculou as negociações ao reconhecimento do Canadá do Estado da Palestina, mudando o foco das tarifas para a geopolítica. A mensagem enviada ao Canadá foi: mesmo que você se comprometa, ainda assim pode não ser aceito. Por isso, o governo de Carney não se apressou em assinar o acordo. Eles estão esperando o momento certo e buscando uma posição mais vantajosa para negociar. A administração Trump esperava uma reação de pânico do Canadá, mas recebeu clareza e cálculo. Especialistas apontam que o Canadá ainda mantém uma posição forte sob o CUSMA, em comparação com outros países. O primeiro-ministro Carney aposta no tempo, que significa oportunidade para negociar um acordo melhor e proteger setores críticos. A estrutura comercial entre os dois países não foi subvertida. As exportações mais vitais do Canadá ainda se movem livremente. Trump não tocou nos oleodutos, no fornecimento de urânio ou na rede elétrica. O Canadá ainda tem muitas cartas a jogar. O que achou da nova estratégia canadense? Acredita que o país conseguirá se manter firme contra a pressão dos Estados Unidos? Deixe seu comentário. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.